Giro Conte. Saúde e longevidade. Está entrando no ar o programa Saúde e Longevidade. Hoje um programa super especial. Tanto nós mudamos até o horário de funcionamento, né? Para fazer a apresentação, eu vou me furtar desse direito hoje. Quero passar aqui para o Dr. Fábio Argenta. Doutor, Cuiabá, Mato Grosso, hoje está em festa, né? Então, bom dia, nossos queridos rádio ouvintes da Conte FM. Professor João Edson, estamos aí com o Congresso Brasileiro de Hipertensão em solo cuiabano, né? Sim. Então, renomados professores do Brasil e da América, né, nos contemplando aí com muito conhecimento. E hoje, nada mais, nada menos, eu trouxe aqui professor Dr. Fernando Nobre, ele que é da USP de Ribeirão Preto, né? Escritor de diversos livros, tanto na área da medicina quanto diversas áreas do conhecimento, né? Também foi presidente de diversas diretorias da Sociedade de Cardiologia, né? Tanto do Departamento de Hipertensão quanto da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Enfim, muito bem-vindo, professor Dr. Fernando Nobre, que também é radialista. Uma honra recebê-lo. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu fico envaidecido com esse convite, sobretudo conhecendo por meio das informações que me deu já o nosso colega Fábio, da importância que esse programa tem, importância social, que é o que eu acho que é uma das nossas missões e uma das nossas funções como médicos, é trazer essas informações úteis, éticas e que são pautadas pelas melhores intenções e evidências de informações. Eu tenho o privilégio, eu posso falar de uma Fique à outra vontade, rádio? fique à vontade. Eu tenho o privilégio de ter um programa na CBN, às terças-feiras, onde eu faço orientações sobre saúde. E chama CBN Saúde. E esse programa visa objetivamente trazer informações de prevenção de doenças cardiovasculares, orientações, repetidamente, que é um processo de educação que a gente sabe que deve se fazer para consolidar uma ideia, ela precisa ser repetida. Então, tabagismo, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, hipertensão, colesterol, né, em contraposição ao que a gente infelizmente vê, ouve, no sentido de deseducar e desinformar. Sim. Então, esse é um papel que nós temos. Eu quero parabenizá-los por esta iniciativa e esse programa. Muito obrigado, e quero registrar enquanto mato-grossense nato, né, que seja bem-vindo ao nosso estado, né, que tem uma boa estadia, e para a gente é um orgulho enorme tê-lo aqui, ter nesses microfones, nesse momento que a gente fala com 2/3 da cidade de Mato Grosso, né. Professor, eu queria começar justamente nessa questão de entre a informação e a contra-informação, que muitas vezes terminou corrida, né. A pandemia, ela estancou um pouco a questão do tratamento, do cuidado das pessoas, tá? As pessoas terminaram não indo. E pós-pandemia, a gente está tendo um número considerável de pessoas com problemas cardíacos, inclusive indo à morte, problemas também de AVC, tá, né? Existe alguma relação entre a própria pandemia? Existe alguma relação entre esse descuido desse tempo? Como que a gente poderia estar explicando esse momento? Eu acho que são as duas coisas. A pandemia, por ter em um período que não foi pequeno, foi longo, né, para cuidados, onde esses cuidados foram minimizados, as pessoas tinham, e fazia algum sentido, o temor de se cuidarem, de irem ao hospital, de fazerem atendimentos até emergenciais, e houve nitidamente uma elevação, por exemplo, de mortalidade por infarto nesse período, por falta do cuidado, que era justificável por todo o processo que fez parte socialmente da pandemia. E a própria doença, né? O que a gente sabe é que essa virose
A Covid, ela é um processo inflamatório do organismo como um todo. E as doenças cardiovasculares guardam essa relação também. Sim. É um processo inflamatório generalizado. A hipertensão, diabetes, a própria alteração do colesterol, tudo isso tem uma inflamação que cursa como característica própria dessas doenças. Então, o que ocorreu foi sobrepor-se a esse estado inflamatório aquilo que tornou isso ainda mais exacerbado. Então, tudo isso foi catastrófico, se não por todas as razões que a pandemia trouxe, né, do ponto de vista social, financeiro, econômico, funcional, de um modo geral. Nós passamos isso e estamos vendo as consequências ainda, porque o processo foi muito recente. Sim. E essa associação que muitos fazem com vacina, tem algum sentido isso? Não tem nenhum sentido. Existem publicações, essa área de infectologia e de cuidados com essa virose que assolou o mundo todo, eu acho que em nenhuma circunstância na medicina houve tantas publicações sérias, que eu só estou me referindo àquelas que saíram em grandes revistas, onde para ser publicado tem que haver uma revisão por pares, enfim, aquilo é adequado, é correto, quanto houve agora em relação à Covid e as revistas mais importantes do mundo. É só para pegar uma coisa que a imprensa e fontes mal intencionadas divulgaram. Por exemplo, a inflamação do pericárdio, que é a camada que envolve o coração, a pericardite, né? O que se publicou, e fruto de investigações muito sérias, muito bem feitas, é que a própria Covid, como um processo inflamatório, ela pode inflamar essa camada que envolve o coração. Sim. Ela faz uma pericardite própria da doença. A vacina também pode dar pericardite. E a ideia desses cientistas, muito brilhante, foi estabelecer o seguinte: vamos ver, a pericardite determinada pela vacina é a pericardite determinada pela doença. Os indivíduos que não foram vacinados e tiveram pericardite tiveram uma evolução muito pior. Sim. E aqueles que tiveram a pericardite da doença, desde que estivessem protegidos, imunizados, era muito menor a gravidade, e esse foi um dos fatos para avaliar vários outros determinados. Eu acho assim, a divulgação é uma coisa marcante e é própria da característica da humanidade, né? Nós passamos a vida toda falando que precisa tratar colesterol. E não falamos isso por acaso, né? Tem inúmeras publicações, tem estudos com 6, 7 décadas numa comunidade de Framingham, nos Estados Unidos, que geraram todas essas informações, etc. Aí aparece uma ou outra pessoa dizendo que tratar o colesterol com estatina é perigoso, que mata. E o que determina o alarde não é a informação de todos os dados corretos, mas é alguém que de repente aparece contestando. E essa contestação flui. E é uma pena, né? Porque desfaz aquilo que ao longo de tantos e tantos anos nós temos falado, as sociedades, as ações governamentais, mas isso é parte da história, né? O Ariano Suassuna tinha uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: o que é ruim não é bom de contar. Né? Então, se você chegar e falar, não, porque colesterol dá placa, dá infarto, e fala, mas esse cara vem com essa história, por que não fala uma coisa melhor? Mas é verdade, né?
A coisa ruim é dura de contar. Então, mas ela é real, né? Então, nós precisamos trabalhar nisso. Exatamente. O Jung também tem um dos textos dele tem uma frase muito interessante, que ele diz que o que assusta, ele causa mais impacto, chama mais atenção do que o que acalma. Né? Então, quando fala, olha, esse negócio está fazendo mata, a pessoa assusta, né? Por isso que essas informações indevidas, acho que causa todo esse impacto, né, doutor Fábio? É um desserviço, né? Então, Desserviço. doutor, aproveitando o Congresso Brasileiro de Hipertensão aqui, acho que o nosso ouvinte está curioso, né, de ouvir do professor, doutor Fernando Nobre, como eu faço, o que eu devo fazer para prevenção da hipertensão arterial? E vamos lá, se eu já sou hipertenso, são as mesmas medidas, como que eu me cuido? As doenças, de um modo geral, elas são determinadas por alguns aspectos. E o que determina a doença é o que se chama de fator de risco. Fator de risco é tudo aquilo que, quando feito, determina maior probabilidade da ocorrência de um fato. Se você é um indivíduo que dirige só a 150, 160 quilômetros, isso é um fator de risco para acidente e morte. E a hipertensão, ela é fruto na população de fatores de risco. Então, o indivíduo obeso, o indivíduo que abusa de bebida alcoólica, que não faz atividade física, que é tabagista, enfim, uma qualidade de vida geral inapropriada propicia, por estímulo desses fatores, a ocorrência de hipertensão. É natural, a hipertensão também tem um componente genético, um componente do gênero, e tem um componente próprio da idade. Sim. Mais idade, maior probabilidade de ser hipertenso. A mulher, até a menopausa, que acontece pelos 52, 53 anos em média, tem uma proteção estrogênica natural. Sim. E ela tem menor probabilidade, portanto, de hipertensão. E a característica genética, né? Sabe-se que se o pai é hipertenso, o filho tem uma probabilidade de ser também. E se o pai e a mãe são hipertensos, essa probabilidade é maior. Então, de um modo geral, eu acho que o Dr. Fábio foi muito feliz nessa lembrança. O que nós precisamos é prevenção, e a prevenção baseada, fundamentada nesse aspecto de evitar, coibir os fatores de risco que levam à hipertensão. E curioso é que o fator de risco, ele é um risco continuado, porque se o indivíduo é hipertenso já, sim, e ele continua experimentando esses fatores de risco, ele vai agravar a sua hipertensão, exigir mais cuidados, mais medicamentos e, enfim, é isso que nós precisamos fazer. Hipertensão é uma doença particularmente perversa por ser silenciosa. Então nós vamos poder ter aqui uma grande porcentagem de pessoas que não sabem ser hipertensas porque ela não dá sintomas, e não sabendo ser hipertensas, elas acabam passando um longo período submetidas à carga para o organismo, para a circulação em particular. E quando eu falo em circulação, eu estou falando de coração, rim, cérebro, basicamente. Vai danificando esses órgãos, professor. O indivíduo nem sabe que é hipertenso e passa de forma silenciosa danificando órgãos se não tiver esse conhecimento. Exatamente. Essa é a evolução que a gente observa, e não é raro que no consultório médico apareça um indivíduo que já tem lesões próprias de uma hipertensão que não foi previamente diagnosticada, adequadamente, portanto, tratada, porque não tinha diagnóstico, e ele já tem as consequências de uma doença que podia ter sido evitada. Então, uma orientação geral é que o indivíduo faça avaliações periódicas, médicas, não precisa ser uma coisa sistemática, pode medir a pressão nas unidades de saúde, nas instituições disponíveis para esse fim, o que é muito importante. Doutor, o meu pai tem hipertensão, e quando ele diz isso, a primeira pergunta que as pessoas fazem para ele é se está controlada.
É difícil controlar a hipertensão? Não é difícil. Hoje, com os recursos que nós temos, se nós somarmos aquilo que nós podemos chamar de tratamento não medicamentoso, que é a mudança de estilo de vida, e associarmos a isso, quando necessário for, medicamentos, nós temos um arsenal de medicamentos, um arsenal terapêutico amplo e que bem ajustado, bem orientado, e o indivíduo usando, essa é uma questão, a adesão ao tratamento. Exato. Né? Uma doença que não dá sintomas é difícil, você precisa ter um conjunto de evidências muito claro, ter uma ascensão ao paciente para fazê-lo ter disciplina, esta é a palavra, né? E para poder se cuidar. E não é raro que a gente veja números muito alarmantes em relação à hipertensão. Existe uma chamada lei dos meios, que diz assim: se você pegar 100 indivíduos que têm hipertensão, só 50 estão diagnosticados. Desses 50, só outra metade, 25, estão em uso de medicamentos, e usar medicamentos é para que o indivíduo tenha a sua pressão controlada. E aí vem o outro número que é tão alarmante quanto os anteriores: 12,5% estão com a pressão adequadamente controlada. Isso é fruto de hábitos não adequadamente desenvolvidos, é questão de não estar tomando de forma regular a medicação, né? Então, só lembrando que o pai em questão aqui sou eu, viu? Tem essa questão. Estão em família. Está em família aqui. O pai em aí. questão sou eu. Mas eu tomo regularmente, sou disciplinado em termos de remédio. Que a primeira pergunta que fazem para ele toda vez, mas está controlado? Isso me intriga. Essa questão. Uma das questões aí, por ela ser silenciosa e muitas vezes imperceptível, né? Eu, por exemplo, eu fui atleta e eu não sei dizer quando realmente começou. Foi um dia que eu tive uma dor na nuca, né? E alguém tinha falado que dor na nuca poderia ser a pressão. Fui medir, a pressão não era muito alta, mas era consideravelmente alta, né? Fiz aquele exame e durante um tempo ela não abaixou. Aí, né, o meu médico na época falou: olha, você já deve ter pressão alta aí pelo menos há uns 6 meses e você não percebeu, né? Para a gente evitar esse delay, esse tempo, de que tempo em tempo a gente deve medir a pressão? Olha, em relação com a idade, eu quero, com o antes de tudo, já que nós particularizamos a questão, você tem aqui uma das grandes autoridades nacionais em hipertensão, que é o Dr. Fábio, que pode estar aqui ao seu dispor e cuidando de todas forma... as sextas estamos aqui discutindo essa compromisso que o Fernando me coloca agora. compromisso com o Mato Grosso. Muito obrigado. Olha, na realidade, você não tem assim um número mágico, cabalístico, que diz: olha, mas medir a pressão é um procedimento que deve fazer parte de toda a atividade de saúde. Fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, enfim, o médico nem se fala, e médico de todas as especialidades, né? Todas as especialidades. Não se pode admitir uma consulta médica sem uma medida de pressão. Quanto custa medir a pressão? Nada. Custa o tempo do médico, que é incluído naquele procedimento da avaliação, né? E isso é importante. Agora, os indivíduos com hipertensão, hipertensão tem algumas particularidades. A gente, via de regra, estima a gravidade da pressão pelo número que ela representa. Então, se eu disser que o indivíduo tem 19/10 de pressão, isso, é muito alto. Ou se eu disser que ele tem 15/9, menos, não necessariamente. Esse 15/9, ele pode ser diabético, pode ter obesidade, pode ser um tabagista, e ele tem um risco altíssimo, né? Então,
é isso que vai determinar a maneira como esses indivíduos devem ser seguidos. Sim. E isso é ditado por um médico que faz uma coisa que nós chamamos de estratificação do risco daquela pessoa. Agora, 7h25, voa o tempo. Chegando ao final já do programa, eu queria que vocês falassem agora da importância desse evento, desse congresso aqui em Mato Grosso. Como o professor Fernando Nobre estava dizendo, olha só a importância, né? Na medicina como um todo, mas na hipertensão, sobretudo, até porque é uma doença muito prevalente, né? Então, de cada 3 indivíduos acima de 18 anos, 1 é hipertenso, né? Então, assim, é uma doença que todos têm que estar envolvidos. Portanto, o Congresso Brasileiro de Hipertensão é um congresso multiprofissional. Porque existe aí, como o professor falou, o educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista, todos devem estar envolvidos. Todos devem aferir a pressão do seu paciente e, obviamente, quando entrar na parte de tratamento medicamentoso, aí vai referendar para o médico e, por vezes, por um médico especialista realmente na área de hipertensão, porque existem muitos casos de hipertensão resistente, de difícil controle. Mas respondendo lá, Julie, toda a pressão pode e deve ser controlada. Por vezes, temos que referendar ao especialista, não é, professor? É verdade. É uma doença que, se não for tratada, ela leva a consequências graves, mas tem tratamento. E é muito importante, eu sempre primo por não dar ao indivíduo a visão de que, tendo hipertensão, ele vai ter infarto, ele vai ter derrame, ele vai ter obstrução de artérias, ele vai ter problemas nos rins, no cérebro. Isso é verdade, mas não é esse o ideal. Sim. O ideal é dizer para si, se você se tratar e se mantiver controlado, você não vai ter infarto, você não vai ter doença renal, não vai fazer diálise. Quer dizer, você explorar o benefício do tratamento e não o problema da doença. Ainda que às vezes a gente reforce até em demasia benefícios, mas é melhor que assim seja. E é verdade. Sim. Eu estou controlado, estou com a minha pressão dentro de valores ideais, eu estou fazendo aquilo que protege o meu organismo da melhor forma. É possível não morrer da pressão, se cuidar. É verdade que vai morrer, mas não é necessariamente verdade que seja da pressão. Verdade. Exato. Professor Fernando, olha, uma alegria enorme, uma honra para a gente tê-lo aqui nos nossos microfones, vamos estar sempre à disposição. Queria desejar mais uma vez um bom congresso, uma boa estadia aqui. Muito obrigado. Eu demorei muito para conhecer Cuiabá. Eu não conhecia. É a primeira vez? É a primeira vez. Eu acho que eu já fui para todo o Brasil, em palestras, em coisas, e nunca tinha vindo aqui, né? E estou encantado com a cidade, com a recepção, com a forma calorosa como os cuiabanos tratam quem vem aqui. Muito agradecido. Doutor Fábio, tem que levar para comer o nosso peixe. Já foi. Já foi? Já foi comer pacu, já. Experimentar a nossa culinária aqui. Muito boa, por sinal. Tenho respeito a todas as outras, mas sempre falo que a nossa é a melhor culinária que existe no Brasil. Tá certo, e é verdade. Agradecer a nossos queridos rádio ouvintes, né? Agradecer mais uma vez, professor Julie, né? E Fernando Nobre, que honra tê-lo conosco. Muito obrigado. Um beijo a todos os nossos ouvintes e eu e o Dr. Fernando seguimos para o congresso. Verdade. Bom congresso para vocês. Giro Conte.